Eu vou ligar a câmera em 5 minutos. Tá bom. Porque eu acordei agora, então tem que descansar. E aí, é feriado, né, hoje aí? Foi É, feriado, hoje né? é Foi dia do feriado. rangur. Ah, Foi. Agora tá de noite aqui já. aham. Ainda de dia. Aqui é 9 horas, aqui estão acordando ainda. É. Todo mundo com cara de sono ainda. Né? Daqui a um pouquinho o pessoal vai vir. Bom, falaram Sem muita gente problema. que vai vir. Por favor, liguem as câmeras. Só um minutinho, professor. Tá. Você tá fazendo o evento para os alunos do Nanum? Não, somente para o instituto. Ah, tá. É, Legal. Como é que estão as aulas do instituto? Todas online? sim, tudo online. Bom que já vai acostumando. Quando vim pra Coreia, tudo online também. Agora tá sendo tudo online, né? Hum, tudo online. Bom, pessoal, os que entraram agora, por favor, liguem a câmera, por favor. A gente aguarda uns 10 minutinhos, tá? Vão entrando, liguem as câmeras. Eu vou tirar um monte de foto também. É o nosso evento, tá? O nosso evento de Hangul. Matheus acordou agora, pelo Ah, que jeito. legal. Oi, Emily. Já tá trabalhando. A Emily foi para a Coreia agora, no início do ano. Voltou em julho, né? No início de julho ou junho? Ah, legal. Foi no início de junho, Hum, eu acho. Eu acho foi início de junho. é por aí. Hum. Pegou um calor. Tava começando o calor quando a gente Hum. voltou. Acho que devia estar começando o verão, mas tava Aham. começando a ficar muito quente. Por favor, quem entrou, liguem as câmeras, por favor. É porque para a Ana conhecer vocês também, né? Não é aula, é encontro. Tudo bem? Foram arrumar. Laura, Ludmila, Giovana, Bianca. Aí. Arthur, tem que ligar a câmera, tá? Ah, ok. Peraí. Sim. Vão se arrumando aí. Acordaram, aí ninguém queria ligar a câmera. Estão entrando. Oi, Ana. Eu postei seu livro. Você recebeu? Ainda não? Ainda não. Ludmila, Clara, Giovana, Laura, Beatriz. Se puder, liguem a câmera, por favor. Anishi, você chegou a conhecer a Ana Paula? Eu acho que eu tive aula com ela por um tempinho só, mas bem pouco.
era do Sejong? Ou era o NB Idiomas? Acho que era no Sejong, no nível 4. Ah, de sábado, né? Isso. No início, né? Uhum. A gente vai aguardar até 9h10. Já começamos. Aí o pessoal falaram. Ai, o pessoal não pegou o link. Vou pegar aqui, vou mandar novamente. Acho que não. Ué, eu não tinha mandado? Mas eu mandei. Só um pouquinho. Vou mandar o link para todo mundo agora, de novo. Para ver se alguém vem. É de manhã cedo? Assim, não é tão cedo, é 9, gente. Gente, quem entrou agora, vamos ligar a câmera, por favor. Por favor, liguem as câmeras. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, acordaram agora. Então, convidei a Ana, ela está na Coreia agora, na cidade de Busan, para vocês conversarem, tirar dúvidas, como está sendo a vida dela lá na Coreia. E quem quiser tirar dúvidas sobre GKS, dentro da possibilidade, a Ana vai responder para vocês, tá bom? Então, podem começar. Bom dia, Ana, tudo bem? Boa noite. Bom dia. Boa noite aqui da Coreia já. Você está em qual universidade agora? Agora eu tô na universidade chamada Tongso Daehak교. Fica aqui em Busan. Ela não é muito famosa, assim, entre as faculdades conhecidas aqui da Coreia, mas é uma faculdade bem boa na minha área de estudo, né? Você está fazendo mestrado de que área? Engenharia da computação. Engenharia da computação. E você estudou um ano na Coreia, né? Antes de começar seu mestrado, né? Você
Estava morando em qual cidade? Na verdade, eu sei tudo, mas o Mas o pessoal não pessoal não sabe. sabe ainda. Não, tá certo. Uhum. Você estava em qual cidade? Eu não sei se eles sabem, né? Mas quando a gente consegue a bolsa de estudos, a gente é sorteado aleatoriamente para várias cidades aqui da Coreia, né? Aí, Ah, eu por não exemplo, aqui, sabia. assim, por exemplo, aqui onde eu estou estudando agora, tem estudantes da língua coreana aqui também, porque eles foram Hum, sorteados para estudar nessa universidade aqui em Busan. Eu hum, estudei numa cidade bem pequenininha chamada Nonsan, que é hum, perto de Daejeon, que é uma capital hum, aqui mais famosa, digamos assim. E foi bem cidadezona do interior mesmo, sem hum. inglês, total coreano. E Nonsan é muito famosa pelo exército, né? Pela Exército e base Moraes. militar. Isso. Então, assim, para os coreanos, quando fala Nonsan, aí já lembra, ai, eu vou pro Sim, exército. é. Toda hora Mais que ou eu menos isso. conversava com algum homem coreano, né, coreano mesmo, É. aí eu falava assim, onde é que você mora? Eu, Nonsan. Aí eles, nossa, Nonsan. Mais lembranças de lá. E aí, você ficou lá quanto tempo? Eu fiquei lá por um ano. E aí você Um ano só estudando estudava coreano. coreano, né? Só coreano, todos os dias. Ah. E durante um ano, você estudando coreano, você tirou qual nível de TOEIC? Eu tirei o nível 5 do TOEIC. Eba! Muito O máximo é o bom! 6, né? Eu consegui tirar o 5. Você sabe que, pessoal, quem não sabe, né, o TOEIC é teste de proficiência em língua coreana. E aí tem até nível 6, né? No caso da Ana, ela conseguiu nível 5. Isso é bom, né? Quer dizer que o coreano dela tá muito bom. Quando você saiu daqui do Brasil, de Brasília, você tinha feito o TOEIC, né? É, Você eu tinha tinha tirado o qual TOEIC 2. nível? Eu tinha o Isso. 2. Mas assim, eu tinha o 2, só que eu tirei uma nota muito alta, né? E Hum, aí, quando eu vim pra cá, assim, eu estudei acho que foi um mês ou 2 meses só. Acho que foi um hum, mês só. E aí eu fiz o TOEIC de novo, eu fiz já o 2, e aí eu tirei o nível 3. muito Então, bem. eu acho que a maior dificuldade é a parte intermediária do coreano, né? Porque a parte Ah, básica a gente consegue pegar mais tranquilo. Só aham, que essa parte de você fazer a transição do básico para o avançado, que aí você pega o ah, intermediário também, aí aham, que é complicado. é Aí verdade. é difícil. Gente, podem perguntar. Eu fiz uma pequena introdução, na verdade, né? Ela conseguiu a bolsa do GKS e ela foi no ano retrasado? Não, Foi foi ano. 2019. Isso. Não, foi ano Ano passado. passado. Ano passado. Isso. Você foi para lá chegou na Coreia em agosto, né? Isso. Isso. Aí de agosto para cá, ela do nível 2, ela já tirou nível 5 de TOEIC com um ano de coreano. Que mais? Podem perguntar? Vou perguntar então. E- Oi, Ana. Quanto tempo? Oi, tudo Eu queria bem? saber qual foi a maior dificuldade que você teve quando você chegou na Coreia. Nossa, qual é? Em relação ao quê? Porque foram tantas. Brincadeira. Mas em Ah, relação a estudar, em relação à vida, em relação ao quê exatamente? em relação, pode ser aos estudos e também em relação, estudos assim não, digo mais comunicação, Hum, e também em relação ao cotidiano mesmo. hum. Assim, em relação ao cotidiano, eu considero que eu consigo me adaptar muito fácil aos ambientes, né? Então, me adaptar à Coreia não foi tão difícil, assim. E como eu já tinha vindo com um nível, assim, básico de coreano, mas já conseguia me comunicar, pedir as coisas, na hora de comprar as coisas também, então foi bem mais tranquila a questão da comunicação, né? Ainda mais estando na cidade do interior onde ninguém falava inglês. Então, eu acho que, nesse caso,
foi imprescindível ter aprendido coreano antes de vir para cá. Do contrário, ia ficar muito dependente de outras pessoas, né? Por exemplo, tem muita gente que vem pela mesma bolsa que eu, que eles vêm sem saber nada de coreano, ou só sabem o alfabeto. E aí eles têm muita dificuldade. Principalmente se são pessoas, assim, como a gente que vem da América Latina, ou da América mesmo. Porque pra gente é muito difícil aprender língua asiática, né? Então, se você não vem com uma base, você pena. A não ser que você tenha um talento, é complicado. Mas, assim, com relação aos estudos em si, é bem diferente o método coreano do método brasileiro, né? Igual a Sonsenim tá ensinando aí para vocês, ela é super paciente, encoraja pra caramba. Se você não tá conseguindo, ela pega na sua mão, te leva até você conseguir. Mas aqui não é assim, aqui é pressão e tem que estudar, e todos os dias 50 palavras por dia, e é isso, basicamente. Espero não ter assustado ninguém, mas é a realidade, e aí vocês têm que saber, né? Mais importante é se preparar, né, Ana? Eu lembro que quando eu estudei com você, você já conseguia até se comunicar bem, assim, com o professor, né? Quando a gente estudou com o John Pyo. E aí, da turma, assim, a Ana já conseguia ir conversando com ele um pouquinho, assim, em coreano. Então, ela antes, muitos anos, faz uns 2 anos, Ana, mais ou menos, 1 ano e meio, né? Que a gente estudou? Que você estava estudando? Acho que foi em 2018, 2018. É porque quando a Ana entrou, a Ana, o Arthur, por exemplo, já eram meus alunos de UNB Idiomas, né? E aí, quando a Ana entrou, ela já veio com um pouco de coreano, né? Então, fez o teste de nivelamento e entrou já no intermediário 1 do UNB Idiomas, né? Então, na verdade, a Ana ela é muito esforçada, isso é verdade. É muito metódica também, tá lá com o objetivo certo, né? Vai atrás. Então, isso com certeza ajuda. Claro, acho que para aprender língua a gente tem que ter dom também, mas se não tiver dedicação, né, não vai para frente. Gente, podem fazer perguntas e eu gostaria que liguem a câmera, por favor. Tem que ligar a câmera mesmo. Né? Por favor, quem puder, tá? Então, é porque para a Ana conhecer vocês, tá? Isabela, você falou que todo mundo com a cara lavada. Eu queria perguntar, porque eu já acompanho ela no Instagram, então eu vejo algumas das conquistas dela e eu fico super feliz. Sobre como foi para ela, antes de ir para a Coreia, sobre a rotina de estudos, como que ela montou o cronograma de estudos, essas coisas. Então, antes de eu ir para a Coreia mesmo, eu estava trabalhando, e aí, para falar a verdade, depois que eu tirei o Topic 2, eu relaxei, assim, de uma maneira bem interessante, né? Porque eu fiquei um bom tempo sem estudar, eu fiquei, acho que só estudando mesmo no Sejong Haktan, só fazendo os exercícios que tinham para fazer lá, e memorizava algumas palavras e treinava mais conversando com o professor, né? Que na época a gente teve um professor que ele era coreano. Mas antes de... sou coreana. Não, professora, não é isso. É porque ele só conversava em coreano com a gente. Mas, antes disso, quando eu estava estudando no UNB Idiomas, antes do Sejong Haktan, e antes de eu pegar o Topic 2, aí sim eu estudei pra caramba mesmo. Para eu conseguir o Topic 2, sendo que eu não sabia nada de coreano, assim, vamos dar um resumo. Vamos dar um resumo prévio, né? Eu apliquei para essa bolsa uma vez antes também. Eu passei em 2019, mas eu apliquei em 2018 também. E aí eu não consegui. E aí eu analisei e pensei o que poderia me ajudar. E eu vi que o meu currículo era bom, só que faltava uma conexão com a Coreia. Então, como eu não tinha tempo para fazer um intercâmbio para a Coreia, porque eu estava trabalhando, então eu decidi aprender o coreano. E tirar o Topic 2 era o meu objetivo, né? Então eu estudei assim por uns 4, 5 meses, só para tirar o Topic 2. Então eu fui do nada até o Topic 2. Até a professora me ajudou muito também nessa época que eu estava para fazer o Topic, direto eu chegava nela
e perguntava, professora, o que significa isso? Como que eu usei isso na frase e tudo mais. E aí minha rotina era assim, eu trabalhava, né, como eu falei, eu trabalhava das 9 às 6, chegava em casa umas 7, 8 horas, aí descansava, comia, e aí estudava até umas 1 hora da manhã, mais ou menos. Então eu estudava umas 3 horas por dia, 3 ou 4 por dia. E aí memorizando palavras e aprendendo as gramáticas, né, do Topic 2, tudo voltado para o Topic. E aí no fim de semana eu também estudava umas 8 horas por dia, mais ou menos, cada sábado e domingo. Então eu fiquei nessa rotina por uns 4 meses, estudando pra caramba mesmo. E pra mim, na época, assim, quando eu falo isso, as pessoas pensam, nossa, você estudava demais, né? Você fazia tanta coisa, mas pra mim estudar coreano era um hobby, né? Era uma coisa muito divertida. E também eu tinha um objetivo, né, que era tirar o Topic 2, então isso ajudava muito. Então, pra mim, unia o fato de ser bem divertido e eu ver que eu tava crescendo, né, na língua. Porque quando a gente estuda para o Topic, nos primeiros níveis, eu acho, nos outros níveis, quando você estuda para o Topic 4 ou 5, não acho que você aprende tanto em relação à conversação. Mas nos primeiros níveis, no 1, 2 e 3, você aprende muito, porque você pega as palavras básicas para você colocar no dia a dia, e como você usa aquelas palavras, como você usa as gramáticas também, e aí você acaba aprendendo muito. Então, basicamente foi isso. Isso foi eu estudando sozinha, e também com a ajuda da professora também, quando eu estava nas aulas. Gente, Eu queria defender a Ana aqui rapidinho. Porque Sandra, você falou, não, mas eu sou coreana também. É verdade, ela é coreana. Mas é porque eu acho que dos professores, por exemplo, o professor Lee também aqui, ele sabe falar um pouco de português, você também fala português muito bem. Então, consegue, claro, se comunicar com a gente se a gente precisa em português. O Jungpyo não sabia falar muito bem o português, então a gente tinha, às vezes, que a gente era meio que pressionado a tentar falar o coreano com ele para se comunicar, então era bem interessante, assim, mas é só por isso que a Ana disse que, assim, porque ele era coreano, mas... Eu sei, eu tô brincando. Não, eu coloquei o professor Jungpyo por causa disso. Mas, gente, quando você tá eu acho assim, quando você tá nos primeiros níveis, é muito bom você ter uma pessoa que te explica em português, ou então numa língua que você saiba, né? Porque quando eu vim pra cá, e aí tem as turmas em que o pessoal só aprende coreano, que não existe ensinar inglês ou ensinar em português, não existe isso, é só coreano. Os professores são coreanos, eles ensinam em coreano. Então, o pessoal que estava começando a aprender, era muito difícil para eles, porque como é que eles entendiam como que se expressava aquela gramática em coreano? Aí eles iam estudar por fora e era muito complicado. Então, quando você está começando, é muito bom ter alguém que explica a sua língua. Pode perguntar. Olá. Oi, Ana. Bom dia, gente. Eu vejo que essa bolsa também tem pós-graduação. E aí, você saberia me informar? Eu sei que você é da área da computação e tudo mais, mas você saberia me informar como que funciona para a área da saúde? Porque eu vejo uma dificuldade muito grande de eu conseguir esse tipo de informação, sabe, especificamente para a área da saúde. Aí eu pensei que talvez você, que já estivesse na bolsa, estivesse aí, soubesse alguma coisa. Qual que é a sua área exata da área da saúde? Enfermagem. Assim, eu acho que você pode dar uma pesquisada melhor, mas o que eu sei é que áreas como medicina, enfermagem, essas áreas que você lida muito com pessoas, eles não aceitam, não existe vagas para isso na bolsa de estudos. Mas é o que você pode checar melhor. O que eu tenho certeza é que medicina não dá. Então, por esse fator, eu acho que enfermagem também não, mas eu não tenho certeza, é bom você pesquisar. Inclusive, para quem está interessado, tem vários grupos no Facebook. É só pesquisar no Facebook por KGSP ou DKS. E tem até um grupo brasileiro também, que vocês podem perguntar lá, e muita gente já faz perguntas, muita gente já fala. Pois é, eu procurei por esses grupos, aí a maioria é realmente da área de letras, do pessoal da computação, e aí o pessoal que quer fazer para a área da saúde ou qualquer coisa relacionada a essa, realmente não estava sabendo explicar.
Aí minha esperança estava sendo você, mas realmente eu vou dar uma procurada mais a fundo, qualquer coisa eu mando mensagem pro pessoal, até mesmo das letras lá, para saberem como é que é. Mas realmente, obrigada. De nada. Mas olha, quando eu falo que eu sou da computação, o pessoal fala muito assim, a computação seguiu, né? Mas, quando a gente olha as vagas do pessoal que foi aprovado, a maioria ou dois que são exatas, tipo computação ou engenharia, mas o resto tudo é humanas. Porque a verdade é que nessa bolsa de estudos para a Coreia, as pessoas de exatas, elas não têm muito interesse. A maioria das pessoas é de humanas, porque eles já têm um envolvimento bem grande com a Coreia, né? Pessoas, por exemplo, a arquitetura, teve uma menina que passou que ela fez um projeto de um centro cultural coreano em São Paulo. Então, tem coisas assim que o pessoal das humanas, elas são muito mais ligadas à Coreia do que a gente das exatas. Então, quem é de humanas, desculpa, eu não sei dessa aula, mas o pessoal de humanas... Mas tudo bem. Não se desanimem. Oi, eu tenho uma dúvida. Ok. Pode ir, Jade. Pode perguntar. Você aplicou a primeira vez e depois aplicou a segunda vez, né? E tentou melhorar. Eu tenho uma dúvida com relação às cartas de recomendação, como você fez. Porque, às vezes, eu fico pensando se seriam duas recomendações da própria faculdade, dos professores, ou se uma de alguma área do coreano e outra do professor. Eu realmente tenho dúvida. Então, quando eu apliquei, eu até falei com a professora, para talvez ela escrever a minha carta. Só que aí a gente conversou e viu que seria melhor se fosse alguém da minha própria faculdade que escrevesse, né? Que teria um peso maior do que a professora de coreano. Porque o coreano eu posso provar através do certificado de proficiência, né? Mas a minha habilidade na pesquisa, quem pode provar são os meus professores, né? Então, quando eu apliquei, quem foram os meus professores da faculdade, um deles foi o meu orientador da minha tese de bacharelado, e o outro foi um professor que eu conhecia, no caso. Mas eu sei de uma menina que ela foi aprovada e que teve uma professora de coreano que escreveu a carta dela, mas essa professora, ela mora aqui na Coreia. Então foi porque ela fez o curso aqui na Coreia e essa professora escreveu para ela. Aí isso foi o diferencial, digamos assim, né? Mas normalmente todo mundo é sempre os professores da faculdade. Entendi, obrigada. Nada. Gente, quem mais? Eu quero perguntar. Vai, Anne. Olá, bom dia, boa noite. Eu tenho duas perguntas, na verdade, duas dúvidas. A primeira é se você passou pela embaixada ou direto pela faculdade. E a segunda é se as suas aulas são mais em inglês ou em coreano, e se elas são mais em coreano, se mesmo com o Topic 5 você ainda sente dificuldade de acompanhar o conteúdo. Tá. Primeiro, eu fiz pela universidade, não foi pela embaixada, por uma série de motivos, mas a principal delas é porque o meu curso é computação, e no meu edital, no edital de pós-graduação, tem 2 vagas que são específicas para universidades que são regionais, ou seja, que não estão localizadas em Seul, e como eu apliquei para o Busan, se enquadrava nisso, e das exatas. Então, como eu sou de engenharia da computação e apliquei para o Busan, eu me enquadraria nessas 2 vagas. Isso quer dizer que eu competiria exclusivamente com as outras pessoas que também são candidatas para essas vagas, mas também para as outras gerais. Então, eu decidi aplicar pela universidade, porque só na universidade você tem essa chance. E com relação a outra pergunta, o meu mestrado, ele é em inglês. Ele não é em coreano. Porém, aqui na Coreia existe algumas coisas do tipo, você aplica para uma aula em inglês, mas se a maioria das pessoas são coreanos, o professor pode ser que dê a aula em coreano, mesmo você sendo um estrangeiro.
Então, isso pode acontecer, mesmo o seu mestrado sendo em inglês. Então, por exemplo, agora eu estou pegando 3 matérias no mestrado, 2 estão sendo em inglês e uma está sendo em coreano, só que eu posso apresentar as minhas como é que eu vou falar? Os PowerPoints que a gente tem que apresentar, né, toda semana, porque no mestrado e no doutorado a gente tem seminário é isso. A gente tem que apresentar seminário toda semana, né, na pós-graduação, praticamente toda semana. E aí eu posso apresentar em inglês. E também as provas eu faço em inglês. E até nos mestrados ou doutorados que são só coreano, eles também, se você falar com o professor, muitos deles deixam você fazer em inglês. Alguns não, mas muitos deixam você fazer em inglês. Agora, se eu entendo as coisas que são ditas, como o meu curso é computação, a maioria das coisas os conceitos, né, a maioria dos conceitos são Konglish. Não sei se vocês sabem o que é isso. Mas, apesar de ser um pouco difícil, assim, entender quando eles falam Konglish, ainda dá para entender o conceito geral, né? E aí, quando eu não entendo mesmo, aí eu pergunto para tentar entender melhor, etc. Mas é isso, praticamente. Só que, por exemplo, nas humanas, eu tenho amigos que eles fazem humanas e o curso é totalmente em coreano, e aí já é bem mais difícil para entender, né? Eles passam muito tempo traduzindo para entender e tudo mais. Com relação ao Topic 5, se eu conseguir entender as coisas, como eu tenho um Topic 5, eu consigo entender sim a maioria das coisas, só que, eu não sei se vocês já viram o Topic 2, ele tem vários temas, né? Cada pergunta é um tema diferente. E a maioria é coisa econômica ou política, não é algo muito voltado e específico para o que a gente aprende na nossa graduação, né? Então, não é muito fácil, mesmo que você tenha um tópico muito avançado. A não ser que você seja fluente, e eu tenho amigas que elas são fluentes mesmo, elas falam muito bem, são formadas em coreano, mas mesmo assim elas têm que traduzir algumas coisas, porque é difícil saber tudo, né? Já que a gente não é coreano. Entendi, obrigada. Nada. Oi, Ana. Ai, meu Deus. Só vai. Pode falar. Vai, Jade. Isabela. Jade, sim. Quando você aplicou a primeira vez e recebeu a negativa, teve um feedback da sua aplicação? Ou só foi a recusa? Não, eles não falam porque que eles não te aprovam e fica só a imaginação, né? O que pode ser, o que não pode ser. A gente não sabe, é um grande mistério, assim, o que o NIED, que é o instituto que aprova ou não a gente, quais são as condições que eles usam para aprovar a gente, né? É um grande mistério. A gente não sabe, porque tem gente que tem notas baixas e são aprovadas, tem gente que tem nota muito alta e não é aprovada. Então, é muito relativo mesmo. Não existe um padrão. Obrigada. Oi, Ana, boa noite. Eu tenho 2 dúvidas que eu queria te perguntar. Como é que foram os seus 2 processos de aplicação para a Bolsa? Porque eu já apliquei, eu não passei, e eu queria aplicar de novo. E gostaria de dicas. E também o que você acha do University Track? Porque eu não consigo encontrar muita informação sobre ele. E se você recomenda. Eu vou responder a segunda primeiro. O que eu acho do University Track? Se você sabe a faculdade que você quer escolher, o Arthur ficou travado com uma cara muito engraçada aqui. Desculpa. Então, se você sabe... Desnecessário. Se você sabe a universidade que você quer escolher, se você pesquisou bem, e você falou, não, essa é a universidade mesmo, e tem a área de pesquisa que você quer,
Então, acho que vale a pena, sim, ir pelo University Track. Até porque a concorrência é menor também. Porque é muito mais fácil você aplicar pela embaixada, apesar de ter mais documentos, mas como é no Brasil e você não tem que passar por muitos processos, é mais difícil, né? Você no University Track. Então, pela minha experiência, como eu pesquisei bastante, como eu tinha a área de pesquisa que eu queria, como tinha também, uma coisa importante para mim era ter as aulas em inglês, porque eu imaginei que mesmo sabendo bastante coreano, não ia ser suficiente para eu acompanhar tudo. Apesar de que algumas pessoas dão conta, eu preferi não, e escolher um curso que fosse em inglês mesmo. E tá, qual era a primeira pergunta? E é isso, eu acho que vale a pena se você pesquisar pra caramba. Qual que era a primeira pergunta? Desculpa. É sobre como é que foi o seu processo de application, tá. se você tem alguma dica, da primeira para a segunda. Tá. Então, da primeira vez que eu apliquei, primeiro, eu não tinha coreano, né? A única coisa que eu falei lá é que eu descobri a Coreia e comecei a estudar sozinha no meu statement, no personal statement. E eu não tinha coreano e eu apliquei para eu não apliquei para Busan, apliquei para Seul. E apesar de eu ter passado, eu até passei na primeira fase, mas ainda na segunda fase que eu não passei, que eu fui cortada. E aí eu pensei que esse seria o grande problema, que fosse a minha relação com a Coreia, porque eu conheci outras pessoas, né, através dos grupos de Facebook, que eles também aplicaram uma vez, não passaram, mas passaram na segunda vez. E eles aumentaram essa relação com a Coreia e foi aí que eles conseguiram passar. Por isso, eu decidi estudar o coreano, e aí eu fiz todo o processo que eu falei para vocês, tirei o Topic 2, mas também uma coisa que aconteceu foi que eu comecei a trabalhar numa empresa, e aí eu acabei chegando, tipo, depois de um ano, eu acabei chegando num cargo, digamos assim, alto nessa empresa, e eu consegui escrever sobre isso também, na aplicação. E, aparentemente, o NID, eles gostam de pessoas que têm um espírito mais, assim, de liderança, né? Que, não sei, talvez eles pensem que vai mudar alguma coisa nas relações Brasil e Coreia, algo do tipo assim. Então, eles gostam desse tipo de pessoa que tem proatividade, liderança e coisas do tipo. E aí, como eu cheguei num cargo que era de liderança, eu também falei sobre isso, comentei um pouco sobre o que eu fazia. E é isso, basicamente. Essa foi a mudança do primeiro para o segundo. Eu mudei a faculdade para eu conseguir ficar nas vagas, naquelas 2 vagas que eu falei para vocês, que são específicas. E fiz o Topic 2 e acabei também falando sobre esse meu emprego que eu consegui. Obrigada. De nada. Alguém mais? Podem perguntar? Eu de novo. Pode perguntar. Quando você aplicou, você entrou em contato com algum professor da universidade que você estava aplicando? A universidade final sem ser para o curso de coreano? Tipo, você aplicando para a Busan, você entrou em contato com o professor antes para conversar? Não, eu não entrei em contato. Eu entrei na primeira vez que eu apliquei na universidade, só que na segunda vez eu não entrei em contato. Mas não me afetou muito, não, pra ser sincera. E tem muitas pessoas que... Tem pessoas que entram em contato, tem pessoas que não entram em contato. Quando você entra em contato, é bom porque, de repente, você consegue desenvolver alguma relação com aquela pessoa, né? Com o orientador. Eu entrei em contato com a universidade, deixa eu esclarecer. Eu entrei em contato com a universidade para perguntar sobre os processos, né? Entrei em contato com a coordenação, mas não com nenhum professor em si. Só que o bom de você entrar em contato com o professor é porque, de repente, você desenvolve uma relação com esse professor e pode ser que ele te dê preferência na hora de aceitar os alunos naquela universidade, né? Então, é uma boa. Se você tem tempo e você está disposta, é uma boa tentar. Boa noite. Entendi. Nada. Boa noite.
Então, a UNB recentemente abriu vaga no INT para intercâmbio na Coreia, né? E eu apliquei para 2 universidades coreanas. Eu queria saber, eu sei que não é que a gente está falando da questão do mestrado, mas também existe uma bolsa para universidade, estudantes estrangeiros em intercâmbio. Eu queria saber se você sabe se o processo é mais ou menos o mesmo que o do GKS, ou porque já que é feito pelo mesmo instituto, ou se é uma coisa totalmente diferente. Então, Matheus, pelo que eu saiba, é um processo totalmente diferente, né? A bolsa que a Ana conseguiu é a bolsa que a Coreia dá para fazer um mestrado ou uma graduação. Agora, essa sua bolsa, no caso de intercâmbio, é pelo INT, e aí tem uma relação entre outras universidades, acho que eu saiba, são 3 universidades que a UNB tem, e aí o processo de seleção é pelo INT, não é pela Universidade da Coreia. Então, você precisa passar nesse processo, e aí se você é selecionado, aí você vai para a Coreia para passar 6 meses, ou até 1 ano, que eu saiba. Só para ajudar um pouco mais o Matheus, eu também estou pretendendo aplicar para o INT a partir do ano que vem, e minha amiga fez, e ela disse que essa questão de bolsa mesmo, pelo INT, ela se trata apenas com a universidade para a qual você está aplicando. Então, caso você passe para uma dessas 2 universidades, dentro da universidade, quando você já estiver lá, aí você pode perguntar e pedir informações de algum tipo de bolsa que eles podem oferecer para você, porque existem alguns tipos, caso você consiga tirar boas notas lá na universidade, ou também dando aula de inglês, também você pode conseguir algum valor assim para ajudar, mas seria diretamente com a universidade lá depois de você chegar. Eu também tenho outra pergunta. Nesse momento agora em que o dólar está caríssimo e tudo está caríssimo, como é que é a sua vida financeira? Porque eu acho que, como a gente está falando de bolsa, é extremamente interessante a gente falar disso, porque as pessoas estão desesperadas e o dólar está caríssimo. Então, a moeda coreana ela não é muito afetada como a moeda brasileira, né? Então não tem uma diferença muito grande em relação ao dólar. Desde que eu vim para cá, não mudou muito a valorização da moeda coreana. Então, como viver com $1.000, né? A questão é que você não pode esbanjar, é óbvio, porque $1.000 aqui na Coreia não é considerado muita coisa. Mas, ao meu ver, e com relação às outras pessoas que também estudaram comigo, se você não esbanjar, você consegue viver bem. O que é não esbanjar? É você não ir para café todos os dias, você não sair todos os dias, entendeu? Isso é esbanjar. E aí você não conseguiria viver com os $1.000. Se você comer normalmente todos os dias, você pode comer fora todos os dias sem problema, comer normalmente todos os dias, e no final de semana sair, você consegue viver tranquilamente. Aí é diferente também se você prefere viver no dormitório ou viver sozinho, porque tem essa opção também, depois que você faz o mestrado. Quando você está fazendo língua, você tem essa opção também, mas só depois que você tem o Topic 3, né? Antes disso, eles não deixam você morar fora, você tem que morar obrigatoriamente nas dependências da universidade. Então, se você decide morar em algum lugar que não seja no dormitório, aí fica mais pesado. Aí depende de quanto você paga. E como é que vai ficar. Outra coisa que é interessante também falar é porque algumas universidades, não as universidades de língua, mas a universidade que você vai fazer o programa de graduação, eles não cobram o dormitório para quem de QS, para quem tem essa bolsa especificamente. Por exemplo, eu aqui no meu dormitório, eu não pago nada para viver aqui. Mas os outros estudantes, eles pagam normalmente o preço do dormitório. Então, quando você aplica, eles têm uma lista das universidades e você pode ver isso. Eles deixam lá específico. A gente não cobra de quem for de QS. E é basicamente isso.
Além de perguntas sobre a bolsa e a universidade, alguém quer fazer outras perguntas sobre a Coreia? Bom, já que abriu esse link, bom dia, boa noite aí. Bom dia. Eu queria saber o que você mais gostou de Busan. O que eu mais gostei de Busan, com certeza, foram as praias. Eu amo praia, foi por isso que eu escolhi também vir morar aqui, porque eu me sinto muito bem, assim, principalmente essa vida de Coreia, que a gente tem que estudar muito. É bom ser realista, porque eu acho que as pessoas, elas gostam de idealizar muito a Coreia, né, e só pensar no lado K-pop ou K-drama e coisas do tipo, e elas esquecem de falar que vir estudar aqui é difícil, você tem que estudar muito. Eu nunca estudei tanto na minha vida. Eu falo para todas as pessoas. As pessoas chegam a rir, né? Mas é verdade, tem que estudar muito. É legal, lógico, tem toda essa parte de cenário de K-drama, show de K-pop, que na verdade não tá tendo agora por causa do corona, mas existe. Só que você tem que estudar muito, muito mesmo. Porque é requisitado e a competitividade é alta. Com relação a Busan, quando eu tô muito estressada, por exemplo, eu vou pra praia e olho pra praia. E as praias aqui são muito lindas. Apesar de que pra tomar banho não é tão bom, porque é muito frio, né? Não é igual no Brasil, que a gente tem praia que é quente, dá pra tomar banho pra caramba. Elas são muito limpas e é bem cuidado mesmo, tem várias áreas de lazer. Então eu gosto muito. Eu perguntei porque eu tive aí há pouco tempo e eu conheci Busan e eu me apaixonei. Ah, que legal. Né? Então, eu fiz várias visitas aos pontos turísticos e, nossa, eu queria saber se tinha algum em específico que tinha te chamado mais a atenção. Eu fui em vários aqui, mas é as praias. Todas as praias me chamando, eu tô indo. É muito bom. Se eu voltar, eu até fui. Pois é, eu até fui para Seul. Quando eu tava fazendo o curso de línguas, eu fui para Seul e fui para Busan, né? E nossa, eu não senti Seul, totalmente diferente. Tanto que eu fiquei tão feliz por ter vindo para Busan, porque se eu tivesse escolhido Seul, acho que eu ia ficar mal depois de conhecer Busan, porque é muito bom. As pessoas também são mesmo. Bem mais diferentes. É um clima mais alegre. Não sei explicar, mas eu gosto muito daqui. É mais calmo, né? Também. Não tem essa muvuca que é Seul. Tá bom. Obrigada. Imagina. Boa sorte aí, tá? Obrigada. Gente, a gente vai fazer a nossa reunião até às 10 horas, para a gente não prender muito a Ana. Então, agora a gente tem mais 13 minutos. Quem mais gostaria de fazer perguntas? Oi, bom dia. Eu quero fazer uma pergunta. Oi, Natália. Bom dia. Oi, Ana. Eu quero saber se você teve alguma dificuldade em entender as pessoas aí de Busan por causa do sotaque, talvez. É bem diferente do que a gente está acostumado a estudar no sotaque sem sotaque, né? Dos livros. Igual aqui, eu moro no dormitório e tem alguns adjuntos que eles cuidam do dormitório, né? E vira e mexe, eles vêm bater no nosso quarto, perguntar alguma coisa e o Satori tá lá. E às vezes a gente não entende, às vezes a gente entende, mas se acostuma, né? Vai se acostumando. Mas eu gosto muito. Na verdade, eu quero aprender a falar no Satori de Busan, porque é muito legal. Tá, entendi. Não, é porque eu faço português do Brasil como segunda língua. E aí a gente fala muito sobre a variedade que a gente tem no Brasil, que é gigante, né? Quando a gente vai aprender, geralmente a gente aprende o que é mais padrão. Então eu fiquei imaginando, nossa, ela tá em Busan, como é que é para ela entender? Porque eu sei que eles têm um sotaque forte lá, né? A gente vê isso até nos programas. Sim, sim. Mas até onde eu morava fazendo curso de língua coreana, eles também têm um Satori diferente. Em todo lugar tem um Satori diferente aqui, né? Mas você se acostuma, você vai se acostumando. E é tranquilo. Igual no Brasil também, que a gente acaba se acostumando.
Obrigada. Imagina. Oi, Ana. Eu acho que eu vou fazer uma pergunta mais de cunho pessoal. Né? Durante o Coronga, você conseguiu turistar e fazer turismo e ver as coisas que você queria ver, sei lá, ver palácio ou coisas nesse gênero? Eu cheguei aqui, não tinha dado a questão do corona ainda, né? Aí eu cheguei aqui 6 meses depois, começou o corona. Então, eu acho que eu fiz isso, turistei bem mais antes do corona, óbvio, porque as coisas estavam abertas aqui, porque muita coisa fechou também por causa do corona. Apesar de que aqui na Coreia não tá muito assim. 선생님, 심하다. É muito rigoroso, né? Rigoroso de controle, no caso. Não tá muito assim, igual no Brasil. Aqui eles fecharam muitas coisas, igual eu falei, show de K-pop e tudo mais, não tá tendo mais. Então não tá dando para turistar muito, só se você for para ver paisagens ou então uma diminuída nessas turistagens. Espero que vá embora logo, porque eu também estou querendo visitar palácios e coisas do tipo. E a sua vida, por exemplo, de amizade, fez muitas amizades com coreanos? Conseguiu fazer? Porque você sabe que eu sempre falo para os meus alunos que fazer amizade com coreano é difícil, né? Porque quando você vai para a Coreia, geralmente quando está no curso de línguas, né? Você acaba fazendo muitas amizades com pessoas de outros países, né? Do que propriamente fazer amizade com coreano, né? Então, eu queria saber se você, pelo menos, conseguiu fazer alguma amizade com coreano nativo da sua área, falar coreano com essa pessoa, como é que tá? Então, aqui, como eu estava morando numa cidade do interior, não, lá eu não fiz praticamente nenhum. Eu fiz uma ou duas amizades, porque na minha universidade eles tinham um programa de buddy, que te colocavam com um coreano que queria aprender inglês, e aí vocês faziam o language exchange, né? Mas lá é muito difícil fazer amizade onde eu morava, porque se você não está em Seoul ou Busan, por exemplo, ou Daejeon, essas cidades que são maiores, os coreanos, eles te veem e eles já presumem que você não fala coreano, que você só fala inglês, e olha lá, né? Então, eles têm muito medo. A maioria deles, dos coreanos, apesar de entender inglês e até falar, eles têm muito medo de falar com os estrangeiros. Então, lá, não foi muito bom, assim, de fazer amizades, digamos assim. Aqui já tá mais fácil, porque, por exemplo, eu tô tendo aula com coreanos, né? Então, às vezes eu chego neles, converso e falo, vamos estudar junto, algo do tipo. E aí é mais fácil. E aconteceu aqui também que eu acabei namorando, né? Eu tô namorando um coreano. Que eu conheci antes de vir pra cá. E... Como assim antes de vir pra cá? A gente fazia... TMI. Vocês ainda querendo saber muito. A gente fazia... Quando eu tava aprendendo coreano, aí ele tava querendo aprimorar o inglês dele, né? Que ele já falava. Aí a gente conversava um pouco. Aí depois que eu vim pra cá, na verdade, eu conversava com algumas pessoas antes de vir pra cá. E eu conheci todas elas aqui, né? Marquei de encontrar todas elas aqui, foi bem legal. Mas, assim, sempre com cuidado, óbvio, porque não é porque é coreano, porque é uma pessoa legal, né? Pode acontecer coisas ruins também. Mas aí conheci eles e um deles foi o meu atual namorado. A gente
acabou se conhecendo e é isso. É o que aconteceu. Muito bem. Gente, mais dúvidas? Vamos pegar mais 2 dúvidas. Alguém quer perguntar? Do nível iniciante? Eu tenho uma outra dúvida. Pode falar, Isabela. Mas eu acho que é mais opinião, porque é uma situação que é muito única que a gente está vivendo, né? Mas eu, para aplicar para o ano que vem, um dos meus planos era para fazer o Topic esse ano. Só que aí, por causa da situação do Covid, o Topic foi cancelado. E a gente não sabe quando vai voltar. Provavelmente não há tempo da aplicação do ano que vem. Então, eu queria saber se você tem alguma sugestão ou dica para mostrar também, tipo, essa conexão com a Coreia, além do Topic. Eu acho que, assim, é bom expressar essa sua relação na hora de fazer as cartas, né? Que você tem que fazer. E também mencionar lá que você é aluna do Sejong Hakdang, porque eu conheci várias pessoas aqui que estudaram comigo, que eles também eram alunos do Sejong Hakdang. Então, eu acho que já é algo conhecido já, do governo coreano, bem conhecido. E também mencionar que você não só aprendeu a língua, mas também participou de eventos culturais e coisas do tipo. Porque, assim, acho que o maior medo do pessoal aqui, do NIED, é não que a pessoa não consiga fazer a pesquisa ou algo do tipo, é de se adaptar mesmo, né? Porque é muito difícil se adaptar. Mesmo que você já conheça a cultura, você nunca conhece até você estar morando lá e você realmente sentir na pele como que é a cultura. Então, teve gente que desistiu, por exemplo, porque não conseguiu aguentar a pressão de estudos, porque é muito forte. Teve gente que desistiu por causa do clima, porque veio de um lugar muito frio, e aí chegou aqui, tava um calorão, e aí não aguentou. Sim, existe. Não, eu ouvi também uma história isso já é da época do Bruno, né? Quando eu fui para a Coreia, encontrei o Bruno, ele disse que um colega, acho que era da África, disse que ele desistiu por causa de preconceito. Disse que ele não aguentou o preconceito da Coreia, e aí, do nada, ele fez as malas, nem comunicou para ninguém e voltou para o país dele. Então, pode acontecer. Então, eles prezam muito dessa relação entre a Coreia, principalmente cultural, para que os alunos tenham esse conhecimento, tenham essa relação, para que, quando chegue aí, para não ter esse choque cultural, principalmente, né? Sim. E mostrar resiliência também na sua aplicação, né? Porque aqui você precisa de muita resiliência. Passa por várias coisas, não só aqui, mas quando você vai morar em outro país, você passa por várias coisas que você tem que ser forte, e pode ser que sofra preconceito aqui, sim, já aconteceu alguns casos comigo, mas é importante não ligar muito para isso. E basicamente é isso, mostrar a sua história mesmo, de onde você veio, o que você conseguiu, e mostrar para eles quem você é, de acordo com as suas cartas. Mas quando você fala que você sofreu preconceito, foram de pessoas eram pessoas conhecidas suas, ou eram pessoas desconhecidas? Porque não quando... Não conhecidas. Tá, aí é diferente, porque quando a gente sofre preconceito de pessoas que a gente já convive, eu acho que a gente sofre muito mais, né? Sim, agora, se for pessoas desconhecidas, né, a gente só fica mal naquele dia mesmo, né, e esquece. Sim. Então, foi Mas isso acontece, né? Sim, isso acontece em todo lugar. Até no Brasil já vi acontecendo cena de preconceito com outras pessoas de outras nacionalidades. Então, a gente está sujeito. Se for para morar em outro país, está sujeito. Não tem o que fazer. Muito obrigada. Última pergunta. Nada. Alguém? Última pergunta? Então eu vou de novo. Vai lá, Taheshi, vai. Assim, vocês falaram sobre a flutuação no câmbio e conversão, mas eu queria saber como tem sido para você. Eu não sei se você recebe alguma ajuda financeira exterior para você, mas com relação a banco, essas coisas,
tipo, fazer transação monetária? Como tem sido para você? Não sei como funciona aí. Então, eu não recebo ajuda do exterior. Eu até faço alguns trabalhos como freelancer, mas eu deixo todo o dinheiro na minha conta do Brasil, né? Para caso eu precise e aconteça alguma coisa aqui, aí eu posso transferir, mas até hoje não precisei transferir nenhuma vez. Mas o pessoal que já recebeu, que eu conheço alguns que já receberam dos pais ou algo do tipo, eles fazem transação normal, fazem a transferência normal do Banco do Brasil para o banco que eles têm aqui na Coreia, porque quando a gente vem para a Coreia, eles abrem uma conta bancária para a gente, né? Para todos os estudantes têm uma conta bancária. Então, não é tão difícil fazer a transferência internacional. Paga uma taxa, mas é tranquilo. Essa questão é tranquila. Muito obrigada. Nada. Pessoal, agora são 9h59. Eu agradeço muito a participação de todos vocês. Muito obrigada, Ana. Você tirou dúvidas de muita gente, né? E ter essa relação, contato com a gente, né? Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. E agradeço a todos por ter participado, né? A gente organizou esse evento como evento de Dia de Hangul, né? Então, para conhecer um pouco mais da Coreia, da Bolsa, das universidades, como está sendo a vida dela lá na Coreia. E eu não sei se a Ana vai voltar para o Brasil, porque todos os meus alunos que foram fazer graduação ou pós-graduação não voltaram mais para Brasília, estão na Coreia. Então, boa sorte aí na sua nova jornada de mestrado. Né? Obrigada. Que você consiga, né, atingir seu objetivo. Você é muito objetiva, né, metódica, né, quando tem algum objetivo, vai atrás, isso é muito bom, e acredito que esse seu tipo de conquista, né, esse seu jeito, é que com certeza fez com que você tenha sido selecionada para a Bolsa, né, porque isso é muito importante, que os coreanos levam muito em consideração, né, esse espírito, né, e acredito que você vai se adaptar ainda mais, quem sabe, né, um dia quando eu for, depois desse corona, quando eu for para a Coreia, eu quero te ver na Coreia. Você sabe que eu ainda não conheço você. Com certeza. E é isso, gente. Alguém mais quer fazer pergunta, um comentário, antes de finalizar o nosso evento? Pode abrir o microfone. Eu vou deixar nos comentários aqui. Mas na verdade, eu queria deixar um comentário final. Eu acho assim, como a Sonsenin falou mesmo, eu posso ser uma pessoa metódica ou correr atrás ou algo do tipo, mas eu acho que o que eu penso é que, por exemplo, no Brasil, a gente não tem muito essa mentalidade de que a gente pode ir para outro país, né? A gente acha que é muito difícil conseguir as coisas e algumas pessoas até acham impossível. E a maioria das vezes, quando a gente fala com algum parente, por exemplo, eles também podem falar isso. Ah, você vai para a Coreia, mas por que Coreia? O que você vai fazer na Coreia? O que você está aprendendo coreano? Ou coisas do tipo. E eu também ouvi isso, né? Mas, assim, o que vocês precisam saber é que todo mundo está fazendo a média. Todo mundo está fazendo a média. Se você fizer um pouco a mais, se você estudar 1 horinha a mais todos os dias, se você fizer um pouquinho só a mais, você vai conseguir sair dessa média, né? Então, o fato de eu ter vindo aqui na Coreia, e foi por isso que eu quis falar mais sobre isso no meu Instagram mesmo, para as pessoas verem que não é uma coisa impossível, entendeu? É só você realmente traçar um objetivo, seguir aquilo com disciplina, que você vai conseguir. Então, se é o sonho de vocês, só corram atrás dele. Porque ninguém vai te entregar o sonho. Você tem que ir atrás dele, né? Então, fighting, todo mundo. Espero que vocês consigam. E quem vir pra cá, me manda mensagem lá no Instagram pra gente se encontrar. Depois do corona, né? Depois do corona. Mas quem sabe consegue uma bolsa aqui, né? Ano que vem. Sim, com certeza, né? Vai ter outra seleção agora em fevereiro, né? Do GKS de graduação. Então,
O grama do vizinho é mais verde. Então, alguém mais quer fazer comentários? Não? Muito obrigada, Ana. Daqui a pouco a gente vai ter um intervalo e 10h30 eu vou manter esse mesmo link para a gente fazer aula de confecção de lanterna. Tá bom? Então, quem se inscreveu, são 30 pessoas que se inscreveram, vai ser esse mesmo link, tá bom? Eu vou só deixar mutado aqui, eu vou lanchar, e aí vocês também, daqui a pouquinho, podem entrar com esse mesmo link, quem é desse segundo evento, tá bom? Obrigada a todos, e hoje à noite também tem outro evento, tá? Do Centro Cultural, tá bom? Então é isso. Obrigada, Ana. Boa noite aí. Tchau, gente. Bom dia para vocês. Bom te ver, Ana. Igualmente. Tchau. Tchau, Zanin. Obrigada por ter chamado. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.